Salve, salve, rapaziada! Eu sou o professor Bernardo Caprara, aqui do canal Sociologia Artesanal, e esse vídeo é mais um vídeo sobre Sociologia da Educação, um vídeo que nós vamos trabalhar a teoria sociológica de Pierre Bourdieu. Então a gente vai, de maneira bastante introdutória, apresentar a teoria sociológica de Pierre Bourdieu relacionada, a respeito do campo educacional. Para isso, a gente vai fazer uma rápida abordagem de três conceitos centrais da obra sociológica de Pierre Bourdieu: o conceito de campo, o conceito de capital e o conceito de hábitos, para depois, finalmente, concluir o vídeo, bastante introdutório, refletindo então sobre a perspectiva a respeito da educação na obra de Pierre Bourdieu. Pode começar a pensar, então, na perspectiva de Pierre Bourdieu a respeito da educação. Antes, vamos fazer aquilo que a gente anunciou no início do vídeo e apresentar três dos principais conceitos de Pierre Bourdieu, da teoria sociológica de Pierre Bourdieu. Vamos começar pelo conceito de campo, depois a gente vai trabalhar o conceito de capital, ou de capitais, no plural, e por último o conceito de hábitos, para depois chegar na sociologia da educação bourdieusiana. Conceito de campo, gente. Conceito de campo, a gente tem que partir da ideia de microcosmos relativamente autônomos. Ou seja, a ideia de microespaços sociais no espaço social global. Então, microespaços num espaço social global. Todos os campos para o Bourdieu são campos de forças, são campos de disputas, campos de conflitos. Então, esses microespaços, num espaço social global, relativamente autônomos uns aos outros, são todos eles campos de forças, campos de disputas. Cada campo tem regras específicas, regras próprias, que são mais ou menos autônomas às regras dos demais campos. Os exemplos que a gente pode dar da ideia de campo, para tentar mostrar a ideia de campo, é a ideia de campo político, campo artístico, campo jurídico, campo esportivo, campo educacional. O campo político com as suas regras, o campo artístico com as suas próprias regras, o campo jurídico com as suas, o esportivo, e o campo educacional, portanto, com as suas regras próprias. O conceito de campo no Bourdieu tem alguma influência na ideia na noção de esferas de valor, que foi produzida por Max Weber, então tem alguma relação com a sociologia weberiana. Resumindo, então, a noção de campo, essa ideia de microcosmos relativamente autônomos, um campo de disputas com regras próprias. Capital, gente. Bom, então os agentes eles disputam posições de poder nesses diferentes campos, aderindo às regras específicas, às regras próprias de cada um dos campos. Então, para disputar as posições de poder nesses espaços, nesses microespaços relativamente autônomos, os agentes precisam de recursos, precisam de propriedades, que é justamente aquilo que o Bourdieu vai chamar de capital. Então, a ideia de capital no Bourdieu vai além da ideia econômica, na ideia de capital econômico. O capital ele é um recurso, ele é uma espécie de trunfo utilizado pelos agentes nos diferentes campos, de acordo com as regras e as regras valorizadas, os recursos valorizados nos diferentes campos. São recursos variados, propriedades no sentido além do sentido econômico, num sentido mais amplo do que o sentido econômico. Os capitais para o Bourdieu se dividem pelo menos em quatro: o capital econômico, o capital social, o capital simbólico e o capital cultural. Para a gente tentar, então, mostrar um pouquinho o capital econômico, gente, a ideia de riquezas, a ideia de renda, a ideia de propriedades, aí sim, no sentido econômico. O capital social angaria, mobiliza a ideia de que as relações sociais, ou seja, as relações que a gente desenvolve com pessoas que ocupam posições de poder nos diferentes campos, são também um recurso, são também um trunfo. Portanto, essas relações que a gente tem, conhecer determinadas pessoas, se relacionar bem
com determinadas pessoas que ocupam posições de poder nos diferentes campos, é o que Bourdieu chama de capital social. Por último, ou melhor, por último, neste momento, porque o capital cultural nós vamos abordar lá com mais especificidade no final desse vídeo, né, quando nós falarmos do campo educacional, né, da sociologia da educação de Bourdieu. Então, o capital simbólico, nesse momento, a gente vai pensar ele como, em conjunto com Bourdieu, como um capital, um recurso relacionado ao prestígio, à honra. Então, ter prestígio em determinado campo é considerado um recurso, é considerado um trunfo também para Pierre Bourdieu. Já o capital cultural, antecipando, né, apenas a ideia de capital cultural, é a ideia de que ter relações aprofundadas com bens e recursos culturais é também uma forma de propriedade, é também uma forma, um recurso a ser utilizado em determinados campos. Dessa forma, a gente tem o capital econômico, bens e riquezas, o capital social, com a ideia de boas relações, o capital simbólico, com a perspectiva de prestígio e honra, e o capital cultural, com o acesso a bens e recursos culturais. Esses capitais eles podem, em Pierre Bourdieu, ser incorporados ou objetivados. Como é que se dá essa incorporação? Para o Pierre Bourdieu, a gente precisa então abordar a noção de hábitos, que é a noção de um sistema de disposições duráveis e transponíveis. Um sistema de disposições que dura no tempo e que é transponível. Essas disposições são transponíveis de situação em situação, forjando aquilo que Bourdieu vai chamar do nosso mecanismo gerador das práticas. São disposições para agir, para crer e pensar. São propensões, inclinações, tendências a crer, agir e pensar, que orientam as nossas ações e as nossas práticas. É uma espécie de passado incorporado, um mecanismo pré-reflexivo. A nossa história feita corpo, na perspectiva bourdieusiana. O hábitos, de certa forma, representa aquilo que a gente pode chamar de interiorização da exterioridade. Então, o agente ele incorpora o mundo social e, ao mesmo tempo, exterioriza a sua interioridade. Ou seja, o agente, além de incorporar o mundo social, ele produz também o mundo social. O hábito se faz, para o Bourdieu, nos processos de socialização. E ele tem relação direta, então, com as condições sociais, com a classe social em que vivem os agentes e com as disputas que os agentes travam nos diferentes campos. Para que a gente possa concluir, então, esse vídeo introdutório sobre a abordagem bourdieusiana, a sociologia da educação de Pierre Bourdieu, vamos falar, então, um pouquinho da perspectiva, né, do Bourdieu sobre a educação, a ideia de reprodução cultural, de reprodução social. Para o Bourdieu, a escola, né, os sistemas de ensino, a própria ação pedagógica, tende a reproduzir as desigualdades sociais, mascarando essas desigualdades sociais e culturais com a ideia do mérito. Para o Bourdieu, então, os agentes, os estudantes, entram na escola, chegam na escola, dotados de volumes e tipos de capitais, recursos, né, que são diferentes, que são desiguais, dessemelhantes, assimétricos uns aos outros. E a ação pedagógica trata todos os agentes, todos os estudantes da mesma maneira. Portanto, o capital cultural, para o Bourdieu, é o capital que deve ser considerado o mais importante nas disputas do campo escolar. É esse capital, esse acesso a recursos culturais, a bens culturais, que Pierre Bourdieu vai dizer que é o mais importante nas regras próprias do campo educacional, do campo escolar. Esse capital cultural se divide em 3 dimensões. Uma dimensão objetivada, que é a dimensão dos bens culturais, especificamente no sentido material, né? A posse e o contato cotidiano com livros, com obras de arte, com esculturas, né? Com quadros, com pinturas. Então, todos esses bens culturais objetivados que a gente pode ter acesso no nosso contexto cotidiano é o que o Bourdieu vai chamar de capital cultural objetivado. Temos também o capital cultural incorporado,
que é o capital cultural que tem relação com hábitos, que é essa ideia de incorporação da cultura dominante. Um capital cultural que tem relação com a ideia de fruição desses bens culturais objetivados, ou seja, com saber lidar com esses bens culturais, com esses recursos culturais, tanto do ponto de vista de se portar em determinados locais, como museus, teatros, cinema, restaurantes e assim por diante, né, tudo relacionado com a cultura dominante, quanto no sentido de dar fruição a esses bens culturais, né? No sentido de conhecer os melhores, os mais reconhecidos escritores e escritoras, diretores e diretoras de teatro, de cinema e assim por diante. E, por fim, o capital cultural institucionalizado, que é uma forma do capital cultural se legitimar, certificando esse acesso aos bens culturais. Ou seja, temos, então, o capital cultural que se objetiva nos bens culturais, no acesso, né, aos recursos culturais. Temos a incorporação dessa fruição dos recursos culturais, né, no corpo dos agentes, na forma de se portar dos agentes, o capital cultural incorporado. E temos, então, o capital cultural institucionalizado, que é esse capital cultural que vai, a partir dos diplomas, da certificação no espaço escolar, né, no campo educacional, legitimar, certificar e institucionalizar com um diploma de educação básica, com um diploma de idiomas, com um diploma de ensino superior ou de pós-graduação, certificar, legitimar, institucionalizar esse capital cultural. Para o Bourdieu, ter muita ou pouca familiaridade com o que ele chama de cultura dominante, ou arbitrário cultural dominante, é fundamental para entender o desempenho e a trajetória dos diferentes agentes, dos diferentes estudantes, no campo educacional. Dessa forma, então, para sintetizar a perspectiva bourdieusiana, a escola reproduz as desigualdades e acaba produzindo aquilo que ele vai chamar de uma violência simbólica, porque a escola ela ajuda a socializar os agentes nos princípios de classificação que justificam as desigualdades, fazendo com que os agentes, né, os estudantes, assimilem a lógica do campo educacional e não percebam que essa lógica certifica e legitima as desigualdades e, portanto, gera aquilo que Bourdieu vai chamar de uma violência simbólica. A nossa abordagem aqui do Bourdieu, gente, teve como referência, como fundamento, né, os herdeiros, a reprodução, a distinção, razões práticas e questões de sociologia. Basicamente, essas 5 obras aparecem, nessas 5 obras aparecem questões importantes sobre o campo educacional. Certamente em outras obras também, mas eu usei, né, como referência essas 5 obras. Se vocês estão acompanhando, curtindo os nossos vídeos, se inscrevam aqui no canal Sociologia Artesanal do YouTube, frequentem, deem uma olhada ali no blog sociologiaartesanal.com e acompanhem as atualizações desse projeto de divulgação de sociologia no perfil do Insta Sociologia Artesanal. Valeu, rapaziada, aquele abraço.